seja uma manhã de adoração a Deus, amém? Vamos buscar a presença dEle. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós abrimos o nosso coração a Ti. Não há outro igual a Ti, Senhor, digno de louvor, digno de adoração. Ah, Pai, Tu que conheces tudo muito bem. Sondas o nosso coração, nosso assentar, nosso levantar. Tua palavra diz que o Senhor conhece muito bem os nossos caminhos e discerne também os nossos pensamentos. E que nessa manhã o Senhor venha nos encontrar dispostos, Pai, a Te receber. O Senhor encontre em nosso coração um desejo ardente de Te adorar, de Te buscar, de Te servir. Essa manhã, meu Deus, o Senhor encontre corações contritos, quebrantar o coração a Ti oferecerei, com louvores, com
e eu adorarei. Erga sua voz e adore esse Deus maravilhoso, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vai descendo sobre a vida de cada pessoa que ora, Senhor. Vem sobre as nossas vidas e encha-nos de fogo, e encha-nos de fogo. E a palavra do Senhor diz: naqueles dias João batizava com água. A João declarou que vinha outro após ele, e batizaria com o Espírito e com o fogo. Jesus, logo após a sua ascensão, pouco antes da sua ascensão, ele disse: não nos deixarei só, rogarei ao Pai e ele nos enviará um outro Consolador, Espírito da verdade. E a palavra do Senhor diz que Jesus, quando ia subindo ao céu, soprou sobre eles o Espírito Santo, dando-lhes poder e autoridade de fazer aqui na terra obras maiores do que ele fez, porque ele estava indo para o Pai. Ele disse: eu vou preparar-vos o lugar. Mas o lugar do Espírito Santo em nossa vida já está preparado. E todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, ele abre a porta. O Espírito Santo da verdade é sobre a sua vida. Te consola, te ensina, é intercessor nos momentos de fraquezas. E até quando nos falta palavras, com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós. É o que testifica a palavra da verdade em nosso coração. E não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito, Senhor. Então vem, Espírito de Deus. Espírito, Espírito, vai chamando agora. E desce como fogo, e sobre a minha vida, vem sobre a minha vida, enche-me de fogo, e encha-me de fogo. Senhor, tudo aqui é para o teu louvor. Esta palavra que recebemos, ao testemunho que contaremos por ela. Seja bem-vindo, adorado e agraciado entre nós. Como teu Espírito já está sobre nós, Senhor, e em nós, ele passeia com liberdade em nosso meio. Assim como teu Espírito passeava no meio da arraial de Israel, tens liberdade de falar ao nosso coração, para que o Espírito Santo revele a este povo a tua boa, agradável e
perfeita vontade. Em nome do Senhor Jesus, vamos aplaudir o forte nessa manhã. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Vamos pegar do início para entrarmos em matéria nova. Versículo 1 que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, e disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então vamos parar um pouquinho aqui, para a gente já começar a entender que a depressão, né, é um estado de tristeza profunda, né? Nem sempre a depressão ela vem daquela maneira: eu vou tirar a minha vida. Não, às vezes a pessoa está em depressão porque ela está numa tristeza profunda, mas não é algo que ela deseje, né? Algo que ela procurou com as próprias mãos. Às vezes é o caso como aconteceu com Naamã. Pastor, por que a senhora disse que Naamã tinha depressão? Porque se imagina só, nós vimos aqui alguns domingos a dificuldade que esse homem tinha de colocar a sua armadura por causa da lepra que estava na pele, né? Todo domingo a gente está falando isso. Imagina a dor que ele sentia, o medo de alguém ver aquelas feridas e falar: olha lá o grande general está lá com lepra. Mas irmãos, trazendo isso para dentro de casa. Vamos imaginar o Naamã dentro da casa dele, fora daquela armadura. Você sabe, você já tem um entendimento que a lepra é uma doença incurável e é uma doença contagiosa. Não sabe disso? Agora você imagina o Naamã. Aqui tem uma pessoa no cenário, a mulher de Naamã. E a Bíblia não fala de filhos, né? Mas provavelmente ele tinha filhos. Aqui mostra um cenário de uma mulher na história de Naamã, além da menina de Israel. Você percebe que quando a menina vê a tristeza da sua senhora, ela entende o quê? Que algo precisa ser feito ali dentro, porque há uma tristeza profunda naquela família. Agora vamos trazer o cenário para Naamã novamente. A Bíblia não fala de filhos. Eu imagino que tinha, né? Eu até brinco, não tinha televisão naquela época, então as pessoas tinham muitos filhos, brincando assim, mas não fala de filhos. Vamos imaginar que Naamã, em ascensão, grande no seu exército, era casado de novo. Imagina como estava o casamento desse homem. Não poder dormir no mesmo leito que a pessoa amada, chegar em casa todos os dias, não poder dar um abraço, não poder talvez comer à mesa, sentar nos mesmos lugares, estar no mesmo ambiente. Imagina como que era a vida dessa família. O medo constante daquele homem de impregnar aquela doença na família, isso trazia uma tristeza profunda. Então muitas vezes a pessoa está em depressão, né? Não porque ela desistiu da vida, não, às vezes ela está enfrentando algo que fugiu do controle das mãos. E ela entra num estado de tristeza tão profundo que ela não vê saída. Está enfrentando uma doença incurável, está enfrentando um problema familiar. Aqui eu trouxe a questão da doença. Naamã não poderia abraçar, estar no mesmo ambiente. Mas quantas vezes dentro da nossa casa existe um tipo de lepra espiritual que você não tem acesso a um familiar? Pastor, a lepra que está naquele familiar no coração duro, que não deixa ninguém se aproximar. E aí você quer abraçar, você quer estar perto, mas algo te impede. Isso causa uma tristeza profunda. Nós estamos aqui, nesse domingo de manhã aqui,
maravilhoso, graças a Deus por isso, mas eu tenho certeza que no teu coração, talvez você esteja nutrindo uma tristeza porque você queria alguém aqui com você. E por causa de um problema, algo que não está no controle das suas mãos, você não pode estar com a pessoa que você ama do seu lado. Não só no sentido homem e mulher, mas talvez seus filhos, um parente que está problemático, você está falando, olha, Deus pode mudar a situação e a pessoa está com aquele coração endurecido. Isso causa uma tristeza profunda. É a esposa que quer o marido do lado, o marido que quer a esposa do lado, a mãe que deseja ter o filho na presença de Deus. Aquela pessoa, até meu brinco caiu aqui na misericórdia, né? Mas aquela pessoa que quer se ver diante da presença de Deus e quer que a família esteja reunida. Agora você imagina a tristeza profunda desse homem. A Bíblia diz que ele tinha tantas qualidades. Ele era varão valoroso, ele era respeitado, ele era um grande homem diante até do rei, tinha uma posição de destaque. Irmão, quem tem uma posição boa ganha bem, mas nada adiantou para mudar a história dele. A gente percebe que dinheiro não muda a história dele. A gente volta lá um pouquinho na história de Jesus, e aquela mulher com 12 anos com fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela desprendeu, ela gastou tudo que ela tinha. Você percebe que nessa hora o dinheiro não ajuda nada. A posição não adianta nada. O cargo não adianta nada. São coisas que fogem ao nosso controle. E dá uma tristeza profunda. E aí sim, irmãos, daí, a tristeza profunda, o medo, a dúvida, isso sim são alimentos para que a pessoa tire a própria vida, desista de viver. Isso aí é um passo, O medo, a tristeza, a dúvida são alimentos para que essa depressão continue, aí a pessoa dê cabo da própria vida, ela desiste. Mas aqui o Naamã estava numa depressão, não a ponto de tirar a própria vida, porque ele estava morrendo todo dia aos pouquinhos. Mas era algo mais na alma, era algo no interior. É o que muita gente está vivendo. Pastora, eu não quero tirar minha própria vida, mas eu estou vivendo um desgosto por causa de um acontecimento dentro da minha família. Estou vivendo um desgosto por causa de um acontecimento no meu trabalho. Estou vivendo um desgosto por causa de algo que aconteceu comigo em particular e eu talvez não possa contar para ninguém. No caso de Naamã, o que ele vivia, ninguém sabia, a não ser os que estavam dentro da casa. E Deus envia um pingo de esperança através da menina. Como eu falei no domingo passado, estar diante do profeta é estar diante da presença de Deus, da palavra. Aquela menina foi um instrumento. Talvez Deus está me usando aqui nesta manhã para te abençoar. Pode usar um outro pregador, pode usar qualquer situação no seu dia a dia para lhe abençoar e tirar desse estágio, para não deixar que isso venha multiplicar dentro do coração, dentro da sua vida. Aqui Deus está mostrando que não há nada impossível para Ele. É isso que Naamã precisava experimentar. É isso que muito filho de Deus precisa experimentar. Coisas que as nossas mãos não têm controle, Deus não perdeu o controle nas dele. Amém? Então vamos pegar aqui o versículo 4, que é a nossa matéria nova. E então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Você percebe que Naamã deu crédito para escravo. Ele se apegou ao fio de esperança que tinha. Irmãos, por menor que seja a palavra que você recebe, você precisa se apegar a ela, fazer dela seu fio de esperança. Senhor, já perdi minhas forças, e abri o coração para Deus. Senhor, já perdi as forças, já perdi o controle dessa situação, já perdi muito tempo. Foram noites chorando, noites em claro, mas eu estou me apegando ao fio da esperança que tu trouxe.
Irmão, quando você se apega, você precisa se apegar mesmo, não é de boca para fora. Não é apenas dizer, Deus é Deus dos impossíveis. Isso aí todo mundo fala. Qualquer um fala. Dentro ou fora da igreja, todo mundo fala. Mas você precisa se apegar mesmo. É como eu dei um exemplo alguns domingos atrás. É você se apegar àquela corda enquanto o dirigível está subindo. E crer que vai chegar um momento que aquele dirigível vai descer e você vai descer são e salvo. Que a corda te segurou naquele momento difícil. Então você olha, Naamã chega para o rei e fala, o rei, essa menina que eu trouxe escrava para minha casa, lá naquela terra que nós detestamos. Olha só, a gente aumenta o diálogo aqui, a Bíblia permite porque eles eram inimigos do povo de Deus. Lá naquela terra que a gente entra lá e saqueia, aquela terra que a gente entra e destrói. Muitas vezes aquilo, irmão, que o diabo usa para destruir, Deus ele muda o histórico da coisa para abençoar. Por isso que Jesus disse na situação de Lázaro, isso aqui não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Se apega ao fio da esperança. O rei, a menina. Que menina? A escrava. Da onde? Essa menina diz que tem um homem lá em Israel que pode vir curar. Para esse rei ter parado para ouvir Naamã e ter permitido Naamã ficar na presença dele, ele era muito querido. Senão o rei poderia falar, mata esse homem logo que ele está querendo me contaminar com lepra. O rei poderia ter feito isso. Mas quando Deus entra na situação, até o que é contra passa a ser favor. Isso me remete lá à história de Neemias, capítulo 2. Não precisa abrir não. Mas a Bíblia diz que o rei olha para Neemias, que também era um escravo naquela terra, e fala, Neemias, por que você vamos ver? Vamos ver. A gente já está falando aqui mesmo, né? Vamos lá dar uma olhadinha. Você está aí em 2 Reis? É só você marcar e um pouquinho para frente, pouquinha coisa. Você vai passar o primeiro e o segundo livro dos Crônicas. Esdras, Neemias, capítulo 2. Neemias houve uma notícia que a sua terra estava toda destruída. E aquilo o abate de uma tal forma que ele chora, que ele jejua, que ele ora, levava os cadeiros. Mas o que ele poderia fazer numa terra onde ele nem era livre? Mas olha o que Deus faz, irmãos. Coisa linda. No capítulo 1, vamos lá, Neemias capítulo 1, ele recebe a notícia que Jerusalém foi destruída, queimada a fogo. E Neemias faz uma oração, que eu quero pegar só um trechinho da oração dele no versículo 6. Que diz assim, estejam, pois, atentos, Neemias orando a Deus. Estejam, pois, atentos, os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. O Neemias, ele tinha o entendimento que nada acontece por acaso. Em planta, olha, o povo de Israel estava vivendo aquele tormento, que o povo havia se afastado de Deus. Neemias estava aqui numa terra, escravo numa terra diferente, mas Neemias não perdeu a comunhão dele com Deus. Senhor, eu sei que muita gente pecou, eu me incluo no meio também. Eu sei que muitas vezes a gente dá mau passo na vida, irmãos. Eu estou falando não é questão do pecado apenas, pecado de carne, que é o adultério, o roubo, a mentira, mas muitas vezes a gente peca quando a gente não crê em Deus. A gente pega quando a gente não se apega àquele fio de esperança da palavra. Então Neemias se encaixou. Senhor, está acontecendo lá, eu também estou numa terra escrava aqui. Tem alguma coisa errada e a gente pede perdão, mas Senhor, o Senhor nosso Deus não nos abandona não. E aí olha o que acontece. Deus vai mudando o quadro. Capítulo 2, versículo 1 diz assim,
E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes, olha só, hein? Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me diz: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso senão tristeza de quê, igreja? De coração. Então eu temi de grande maneira. O Neemias, ele sabia que estava na terra estranha, que ele era escravo. E se ele aparecesse triste diante do rei, a cabeça dele poderia rolar. Ele era aquele que experimentava as comidas todas antes do rei. Se tivesse envenenado, quem é que morreria? Neemias. Neemias bebe o vinho primeiro, hein? Neemias bebia, não estribuchou, aí o rei bebia. Era uma coisa da época, para manter vivo o rei, né? O rei vivia sob ataque, ainda mais com um povo diferente da terra dele. Então assim, antes morro um israelita do que um dos meus, do que eu ali. Mas aqui, irmãos, chega uma hora que o Neemias não se controla. Isso às vezes acontece com a gente, né? Estou dizendo, pastor, só vai dizer que eu estou em depressão. Não, mas é um indício de que algo não vai bem no coração. Sei que a palavra depressão é feia, é forte, mas ela é real. E às vezes a depressão ela surge por causa de uma tristeza. Você olhar e ver que nada muda. Você percebe que o Neemias disse: nunca estive triste diante do rei. Mas aí o próprio rei reconhece: Neemias, isso nunca aconteceu, o que houve? Isso é tristeza do seu coração. E Deus fala conosco assim também. Ele vê uma tristeza por situações que a gente vivencia no dia a dia. É algo, como eu falei, pode ser algo ali pessoal, você, dentro do seu interior, algo que você julga não estar bem. Talvez você fale: pastora, foi naquele dia que eu pequei em não acreditar em Deus e tomei uma atitude que eu não precisava ter tomado. E hoje eu estou vivendo a consequência. Como eu falei, talvez você não adulterou, você não matou ninguém, não mentiu, mas talvez aquela atitude que precisava ser tomada, você talvez não tomou por medo. Pastor, era para me ter feito, eu não fiz porque eu fiquei com medo, eu duvidei. Ou às vezes é o contrário, né? Na ansiedade, pastor, Deus mandou eu esperar, eu fui lá e tomei atitude, agir na frente de Deus. Isso tudo que nos afasta do Senhor é pecado, igreja. É pecado. A dúvida é um pecado mortal. Ela vai consumindo os ossos, vai dando tristeza. Você vai pensando: será que Deus existe? Será que Deus está comigo? Será que eu nunca vou sair dessa situação? E o Neemias triste. 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Aí ele abre o coração, que a gente deve fazer diante de Deus, né? Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, tendo sido consumidas suas portas? E aí ele diz aqui, versículo 4: e o rei me diz: que me pedes agora? E então orei ao Deus do céu. Estou pedindo direção. Deus mudou o quadro aqui. De escravo, ele passou a ser uma pessoa de confiança do rei, uma pessoa que o rei se preocupou. O rei não tinha obrigação, não. Olha aí, 5. Então disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, Neemias fala: se o Senhor tem alguma consideração por mim, né? Coisa linda aqui, peço-te que me envies ajudar cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Ele pediu uma chance. Irmãos, a gente tem a oportunidade hoje aqui nas mãos de tirar toda a tristeza do nosso meio, nos agarrar o fio da esperança, fazer como a menina. Fala lá para o meu Senhor que eu amo lá Israel por Deus. E é o que você tem que falar para o seu coração: olha, existe um Deus. Existe um Deus que tira toda a tristeza. Pastora, graças a Deus meu coração é limpo, não tem tristeza. Mas talvez você conheça alguém que está no estágio de tristeza. E Deus está te fortalecendo agora para você fortalecer mais um.
e mais um, e mais um. Amém? Então volta lá em 2 Reis capítulo 5. Então a gente percebe que o dinheiro não valeu para nada, né? Ele era importante, imponente, respeitoso, rico, porém era o quê? Voltemos aí ao versículo 4. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviaria uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão que 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei na mão meu servo, para que o restaures da sua lepra. 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para que eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notar, e peço-vos, e vejo que ele busca ocasião contra mim. Então, a gente percebe aqui que Naamã enfrenta um segundo quadro. Parece que o fio da esperança ia subir, a tristeza consumindo. Mas a menina disse, o rei enviou. De repente esse homem aqui, rasga as vestes do rei de Israel e diz para ele: eu sou por acaso Deus? Ali estava a resposta: eu sou por acaso Deus para matar o Davi? Para curar alguém? Para restaurar alguém? A resposta de Naamã estava aqui. Ele entendeu que era só Deus que poderia fazer. Qual o recado de Deus para nós aqui hoje? Nós precisamos confiar que Ele pode fazer o que homem algum não consegue. Só Deus pode fazer. Pastor, em minha casa, só Deus pode mudar o coração da sua família. Mas se você crê naquilo que Deus está te falando, só Ele pode trazer vida ao casamento, pode restaurar a família, pode tirar você de um quadro de situação de tristeza profunda, de miséria, de guerra. Só Deus pode fazer. Amém? Quero que você curva a sua cabeça por um instante. Senhor, a gente aprendeu aqui hoje, nesses mergulhos que estamos dando, já passamos pelo mergulho do medo, passamos pela tristeza, passamos pelas doenças, e hoje nós chegamos ao quarto mergulho, que é o da depressão. Essa doença incurável, o medo, a tristeza, o pensamento negativo. A gente aprendeu aqui que isso torna-se um grande alimento para a depressão. E a depressão nada mais é do que um estágio de tristeza profunda. Ah, Senhor, Naamã estava triste profundamente, como Neemias também estava. Como muitos de nós um dia já estivemos ou estamos enfrentando uma situação semelhante. A gente percebeu aqui, Pai, que tem coisas que o dinheiro não compra, não resolve, posição não compra, não resolve. Que Naamã era importante, Senhor, era imponente, respeitado, rico, mas ele era leproso. Ele tinha uma tristeza profunda. A menina viu, Senhor, não só a tristeza de sua senhora, mas a de Naamã também. Imagina que todos os dias aquele homem chegava em casa querendo abraçar a sua esposa e não podia. Se tinha filhos, imagina o filho correr em direção ao pai e não poder abraçá-lo. Muitos de nós estão assim, meu Deus. São pessoas da nossa casa que estão presas, Pai, a um pensamento de dureza de coração.
estão presas a um vício, a uma maneira de viver que nos impede de chegar e abraçar, ter convivência. Meu Deus, são pessoas tão difíceis de lidar que nem a convivência muitas vezes é possível. Às vezes a tristeza vem porque alguém da nossa casa está enfrentando uma doença incurável, está vivendo um estágio, meu Deus, de distanciamento, já perderam a esperança. Mas a gente aprendeu aqui. O Naamã, ainda que ele estava se vendo morrer pouco a pouco, não podendo abraçar ou dormir ao lado de sua família, tendo tudo e nada ao mesmo tempo, ele aprendeu que havia um Deus em Israel. E quando ele chega diante do rei, parecia que a esperança tinha fugido, o rei rasga suas roupas, só por acaso Deus para fazer alguma coisa? Isso nos dá uma lição muito grande, que a gente não deve confiar no homem para resolver os nossos problemas. Há um Deus em Israel, há um Deus diante de nós, que tem poder de vivificar, que tem poder de restaurar, que o que o homem não pode fazer, Deus pode. O Senhor pode tirar qualquer coisa enraizada e profunda na sua vida, desde doenças a tristezas antigas, a marcas do passado, a talvez um distanciamento que a sua família está enfrentando. Pastor, eu queria minha família reunida de volta à mesa, principalmente à mesa do Senhor. Não se apega ao fio da esperança. Deus pode vivificar, Deus pode restaurar. E assim, meu Deus, como muitos de homens e mulheres de fé na tua palavra orada, mostra para esse povo que ainda há Deus no meio de Israel. Revela-te a nós, Senhor, nos livrando dessa lepra amarga, profunda, enraizada, para restaurar não só a nossa vida, mas também a nossa casa. E assim oramos e cremos, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte, para a glória de Deus. Nossa palavra é forte, viu? Tão forte como o nosso Deus pode operar. Amém? Tu podes fazer, tu podes fazer, eu creio. O Senhor, essa pessoa está crendo em ti agora.
Darei o que for preciso para que ouça minha voz e eu te darei socorro em mim. Sem ti eu sou tão fraco, sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé.
Senhor, eu não deixei de acreditar. E cada dia mais a palavra é mais fervorosa ao meu coração. Assim como o rei Davi declarou, meu coração ele ferve com palavras boas. E que tu falaste ao nosso coração hoje, Senhor. Homem nenhum pode mudar a nossa sorte. Homem nenhum pode acrescentar ou tirar nada. Todo o controle está nas suas mãos. Ainda que a nossa casa esteja numa, meu Pai, uma situação de lepra profunda. Ainda que o coração esteja num estágio de tristeza profunda. Essa situação não vai durar para sempre. E quando o Senhor entra, ensina a liberdade. Quando o Senhor entra em cena, a vida com a mudança. O Senhor não perdeu o controle de nada, há tempo para todas as coisas e para todo o propósito. Vai dar tempo. E a minha casa estará reunida à mesa do Senhor. O Senhor prometeu na tua palavra que mesmo aqueles que estão longe, pela minha fé o Senhor traria para perto. Pelo conselho que fizeste conosco pela tua palavra. Então, Pai, nos agarramos ao fio da esperança agora. Nos agarramos à tua palavra. Pode passar céu e terra, mas a sua palavra permanece. Ela há de se cumprir. Há de se cumprir. Porque o Senhor tudo pode. E nenhum dos seus planos pode ser frustrados ou impedidos. Essa pessoa saia desse culto aqui hoje, Pai. Desde a que nos acompanha em casa, desde as que estão aqui, das que nos ouvem de algum lugar. Que ela não passe esse dia, não passe esse momento sem ela ter a compreensão que o Senhor pode todas as coisas. Agindo o Senhor, ninguém o impedirá. Vamos aplaudir a Jesus. Graças a Deus. É esse o Deus que você e eu servimos. É o Deus que tudo pode. Amém? Deus abençoe a sua vida para a glória de Deus.